Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina: Leitura e Produção de Textos. Tema da aula: Os efeitos de sentido. Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos discutir um pouco sobre os efeitos de sentido de vários textos distintos, mas sobretudo de dois tipos de texto que são as tirinhas e charges e os textos de opinião, os artigos de opinião. Em tela cheia, uma apresentação de slides com fundo cinza e textos em letras pretas. A voz da professora está em off. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. No slide seguinte, o título, objetivo e um item lido pela professora. O objetivo, então, é avaliar como esses efeitos de sentido são construídos nos textos de diversos atores sociais. Então, a gente parte aqui do pressuposto da linguagem como forma de interação, ou seja, não existe um texto que não carregue um valor, não existe, portanto, um texto neutro, né? Todo texto carrega, em maior ou menor grau, a posição do seu autor. Nesses textos que a gente vai estudar hoje, a gente vai ver que o autor está bastante presente com a sua visão de mundo. Tirinha em branco e preto com 2 quadros na vertical. Os personagens são um homem careca que usa paletó e gravata e um bottom escrito fulano. Um jovem de boné e camiseta branca. Quadro 1. Os rapazes estão frente a frente. O jovem segura uma placa escrito Vote Beltrano e diz: "Não posso fazer sua campanha, já estou sendo pago para fazer a do Beltrano." O homem responde: "Não tem problema, você faz pelas costas." Quadro 2. O jovem se vira e mostra as costas da camiseta com o nome Cicrano estampado. No verso da placa, o texto Vote Cicrano. Ele diz: "Não vai dar, pelas costas eu faço do Cicrano." O homem de paletó arregala os olhos. Fonte: folha.uol.com.br. Essa tirinha, composta por 2 quadrinhos, diz no primeiro deles: "Não posso fazer sua campanha, já estou sendo pago para fazer a do Beltrano." E esse sujeito que fala está carregando uma placa escrito Vote Beltrano. O segundo personagem responde: "Não tem problema, você faz pelas costas." Esse personagem, se a gente olhar com atenção, ele tem um identificador, uma plaquinha, um bottom na roupa dele escrito fulano. E o segundo quadrinho, então, o primeiro personagem volta dizendo: "Não vai dar, pelas costas eu faço do Cicrano." E aí ele vira a placa e atrás da placa que estava escrito Vote Beltrano está escrito Vote Cicrano. E na camiseta dele, na parte de trás, nas costas, está escrito Cicrano. Então aqui a gente tem um exemplo de uma tirinha e o principal efeito de sentido produzido por essa tirinha é o humor. Há um outro sentido, um outro efeito que fica claro, que é a crítica, uma certa crítica social a essa relação, às vezes promíscua, entre cabo eleitoral e figuras políticas, né, que são normalmente os candidatos. É interessante a gente notar que no primeiro quadrinho está uma frase que gera uma certa ambiguidade. E essa ambiguidade é a razão central desse humor pretendido com essa tirinha. Então, quando o político, o candidato que está tentando contratar o cabo eleitoral diz: "Não tem problema, você faz pelas costas", pelas costas pode ser interpretado de 2 maneiras. E é isso que traz o humor e que provoca eventualmente o riso quando a gente lê a tirinha. Você faz pelas costas significa, do ponto de vista figurado,
aquilo que a gente faz sem a outra pessoa saber, aquilo que a gente faz escondido. Essa é uma expressão corrente da língua portuguesa e tem esse significado. Só que na tirinha, aí que vem a graça, se explora o sentido literal da expressão fazer pelas costas, além do sentido figurado. Então, o sentido literal é o sentido concreto. Então, é o sentido de virar a placa e nas costas da placa está escrito Vote Cicrano e nas costas da camiseta está escrito Cicrano. Então, essa ambiguidade entre o sentido literal e o sentido figurado provoca esse efeito humorístico na tirinha. As tirinhas, como eu já disse, normalmente têm o objetivo de conter tanto um efeito de humor quanto um efeito de crítica. Normalmente é uma crítica social. Vamos ver mais um exemplo. Novo slide com uma tirinha nomeada Daiquiri, por Caco Galhardo. A tirinha tem um único quadro, retangular na horizontal. Um navio em um mar azul com icebergs à frente. Acima do navio, 2 falas. Senhor, há icebergs adiante. Outra pessoa responde: o Titanic não pode parar. Acima dos icebergs, o texto: final da história. Não há botes para todos e só os mais ricos sobrevivem. Fonte folha.uol.com.br. Aqui a gente tem uma tirinha do Caco Galhardo, onde vemos uma imagem de um navio se aproximando de o que parecem ser icebergs. Vamos ler o texto. Senhor, há icebergs adiante. O Titanic não pode parar. Final da história, não há botes para todos. E só os mais ricos sobrevivem. Aqui a gente tem uma tirinha que explora um outro fator de textualidade, que é a intertextualidade. Então a gente tem uma relação com a tragédia do Titanic e a tragédia que o mundo vive atualmente. E muitos slogans são no sentido de que a empresa não pode parar, a economia não pode parar, assim como o Titanic não podia parar. E foi porque o Titanic não podia parar que o Titanic afundou, segundo o que está expresso nesta tirinha que estamos lendo. E isso claramente é uma crítica a essa posição, que é uma posição intransigente de que a economia não pode parar e, portanto, as pessoas seriam mais importantes do que a própria economia. E aí há uma espécie de moral da história, que o autor da tirinha chama de final da história. Não há botes para todos, e só os mais ricos sobrevivem. Ou seja, aqui fica claro que ele está fazendo uma crítica a essa postura de parte dos governos mundiais de apelarem para a questão econômica. E ele está deixando claro que, não havendo botes para todos, só os mais ricos que vão sobreviver. Foi exatamente o que aconteceu no Titanic, tanto é que uma expressão que tem sido usada bastante atualmente é a questão dos músicos do Titanic, que enquanto o navio afundava, continuaram tocando. Bom, além desses efeitos de sentido aqui de crítica, temos também uma análise importante para fazer sobre essa última frase, não há botes para todos e só os mais ricos sobrevivem. Então aqui eu queria ressaltar uma coisa que a gente já estudou nas semanas anteriores, que é a importância dos conectivos, ou seja, dessas palavras que ligam as ideias de um texto. E eu gosto muito de trazer como exemplo tirinhas, porque há pouco texto, mas esse pouco texto é fundamental que seja bem compreendido. Então aqui a gente tem 2 ideias: não há bote para todos e só os mais ricos sobrevivem, certo? Qual é a relação existente entre essas 2 ideias? Pensem um pouco.
é uma relação de causa e consequência, certo? Então a gente pode dizer que no lugar daquela conjunção e, que está lá expressa no quadrinho, a gente poderia colocar uma outra conjunção que desse essa ideia de consequência, né? De uma ideia em relação à outra. Então, uma dessas conjunções poderia ser logo, não há botes para todos, logo, só os mais ricos sobrevivem. Outra conjunção possível seria: como não há botes para todos, só os mais ricos sobrevivem. Continua havendo essa relação de causa e consequência. Uma outra possível seria: não há botes para todos, por isso, só os mais ricos sobrevivem. Ou seja, qual é a consequência de não haver bote para todos? Só os mais ricos sobreviverem. É isso que está expresso aqui pela conjunção e. Então eu quero lembrar para vocês da importância da gente verificar a relação entre as ideias. Pode haver uma relação explicativa, pode haver uma relação de causa e consequência, como essa que a gente viu, ou uma relação de finalidade, ou uma relação de oposição entre as duas orações. Então é importante que a gente vá sempre percebendo na leitura essas pequenas palavrinhas que não estão aí à toa. E no caso, a conjunção e, ela é uma conjunção que a gente chama de conjunção coringa, porque ela pode exercer muitas funções. A gente pode dizer e, querendo opor duas ideias, querendo colocar a relação de causa e consequência e diversas outras relações possíveis, certo? Vamos para mais um exemplo. Em um novo slide, uma tirinha de Níquel Náusea, de Fernando Gonçalves. Tirinha horizontal composta por 4 quadros na vertical. Os personagens são ratos, um maior e azul claro e outros 6 filhotes coloridos. À esquerda do primeiro quadro, o texto escrito lateralmente em letras grossas e de forma: Níquel Náusea. Quadro 1. Observado pelos ratos menores, o rato azul olha para a esquerda e diz: era uma vez um reino muito distante. Quadro 2. Ele olha para a direita, onde estão os ratos menores, e complementa: mas era muito, mas muito distante mesmo. Quadro 3. Ele volta a olhar para a esquerda e diz: eu estava mentindo se dissesse que o reino era perto, pois o reino era realmente distante mesmo. Quadro 4. O rato complementa: então, nesse reino muito distante, algo aconteceu. Um dos filhotes o interrompe e diz: ele tem medo da história acabar antes da gente dormir. Fonte: folha.uol.com.br. Aqui a gente tem uma tirinha do Níquel Náusea. No primeiro quadrinho, o ratinho diz: era uma vez um reino muito distante. Mas era muito, mas muito distante mesmo. Eu estaria mentindo se dissesse que o reino era perto, pois o reino era realmente distante mesmo. Então, nesse reino muito distante, algo aconteceu. E aí os ratinhos, filhotinhos que estão ouvindo a história, dizem. Um deles diz: ele tem medo da história acabar antes da gente dormir. O efeito de humor aqui é provocado por uma relação com a realidade das crianças do mundo infantil, em que os pais, os avós, os responsáveis pela criança, normalmente contam uma história e tentam fazer que a história seja razoavelmente comprida para que a criança caia no sono antes de chegar no fim da história. Porque se a criança permanecer acordada quando chegar ao fim da história, aquele objetivo de contar a história para fazer a criança dormir não foi atingido. Então aqui existe uma relação humorística com esse fato. E na tentativa de alongar a história o máximo possível, o que o ratinho narrador faz é ficar repetindo o fato de o reino ser bastante distante. E aqui, já que a gente estava falando de conjunção na tirinha anterior, a gente tem no segundo quadrinho a conjunção mas.
Mas era muito, mas muito distante mesmo. E o mas, que pode estabelecer uma relação de oposição, como em eu estava cansada, mas fiz faxina na casa. Então, a princípio, existe uma oposição entre o fato de uma pessoa estar cansada e ela ter que se desgastar fisicamente para fazer faxina. O mas, ele é bastante usado nesse sentido. Só que nesse caso aqui, ele não tem essa relação de oposição. Ele é muito mais uma relação de adição, que é bastante desempenhada pela conjunção e, mas que a gente viu que a conjunção e é bastante coringa e ela é usada com outros sentidos. Então, o importante não é a gente saber apenas a conjunção e o seu valor tradicional, mas entender que dependendo do texto, as conjunções vão ser usadas para fazer relações distintas entre as ideias. Bom, aqui nessa tirinha também eu queria chamar a atenção para um fato sobre a repetição. A repetição não é sempre negativa. A gente vê aqui que ela exerce um papel muito fundamental na construção de sentido da tirinha. A repetição é, na verdade, o que causa o humor da tirinha. Por quê? É repetindo essa informação, essa característica do reino, que o ratinho vai alongando a história, só que os filhotinhos já são capazes de perceber isso. Então, aqui fica muito evidente que a repetição exerce um papel central na construção de sentido. E às vezes a gente aprende, principalmente na escola, que a gente tem que evitar a todo custo a repetição. Só que a gente não aprende que a repetição é constitutiva da língua, de todas as línguas, principalmente na oralidade. Então, guardem essa informação, que a oralidade é fundada pela repetição. A gente está sempre repetindo. Vocês podem reparar nessa aula que eu estou dando, em que eu uso predominantemente a modalidade oral, como algumas palavras vão sendo repetidas, algumas construções linguísticas vão sendo repetidas. Eu acabei de repetir, por exemplo, vão sendo, certo? Então, a repetição é própria da oralidade, mas também ela é usada na escrita. A gente viu aqueles exemplos de coesão lexical em que se repete a mesma palavra. É claro que em textos escritos mais monitorados, que não sejam, por exemplo, uma tirinha, não é interessante que a gente repita tanto a mesma palavra. É interessante que a gente diversifique. Mas repetir uma ou outra vez uma palavra, uma expressão, não faz com que o texto possa ser considerado um texto ruim, certo? Aqui, então, a gente vê como a repetição é importante para a construção de sentido e como ela está associada também à oralidade, porque aqui a gente tem a representação de um ratinho contando uma história. Então, esse é o terreno da oralidade. Bom, agora eu queria dar um exemplo de um texto escrito, um artigo de opinião, do Antônio Munhoz Molina, chamado A Volta do Conhecimento. Então, o olho do artigo de opinião diz: tínhamos nos acostumado a viver na névoa da opinião, mas hoje, pela primeira vez desde que temos memória, prevalecem as vozes de pessoas que sabem e de profissionais qualificados e corajosos. Novo slide com o título A Volta do Conhecimento e o texto lido pela docente. Abaixo, o nome do autor, Antônio Munhoz Molina, e a fonte. Disponível em brasil.elpais.com/opinião. Só lendo isso, a gente já vê uma oposição interessante, que prevalecem as vozes de pessoas que sabem e de profissionais qualificados e corajosos. Essas pessoas que sabem se opõem à névoa de opinião, certo? Então, ele diferencia, já nesse resumo do que vai ser o artigo de opinião dele, a questão da opinião versus o conhecimento, que é o próprio título do artigo de opinião. Então, vamos lá. Eu coloquei lá o link, caso vocês queiram ler o texto inteiro. Aqui a gente vai ler uma parte do primeiro e do segundo parágrafos.
Novo slide com um print do artigo no site do El País. No cabeçalho, o nome do jornal no canto esquerdo e o título Opinião no canto direito. Autor, Antônio Munhoz Molina. 27 de março de 2020, 4h10 da tarde, BRT. Abaixo, 2 parágrafos lidos pela professora. Pela primeira vez desde que temos memória, as vozes que prevalecem na vida pública espanhola são as de pessoas que sabem. Pela primeira vez assistimos à aberta celebração do conhecimento e da experiência, e ao protagonismo merecido e até então inédito de profissionais de diversas áreas cuja mistura de máxima qualificação e coragem civil sustenta sempre o mecanismo complicado de toda a vida social. Nos programas de televisão, em que até recentemente reinavam exclusivamente dissertadores especializados em opinar sobre qualquer coisa a qualquer momento, agora aparecem médicos de família, epidemiologistas, funcionários públicos que enfrentam diariamente uma doença que perturbou tudo e que a qualquer momento pode atacá-los. Todas as noites, às 8, nas ruas vazias, eclodem aplausos como uma tempestade repentina, dirigidos não a demagogos embusteiros, mas a trabalhadores da saúde, que até ontem cumpriam sua tarefa acossados por cortes contínuos, pela falta de meios, pelo desdém, às vezes agressivo, de usuários caprichosos ou resmungões. Agora, exceto nos redutos habituais, não ouvimos slogans, nem lemas de campanha criados por publicitários, nem banalidades cunhadas por essa espécie de gurus ou de aprendizes de feiticeiro que inventam estratégias de comunicação e que aqui também, que remédio, são chamados de spin doctors, charlatães, trapaceiros, vendedores de fumaça. No trecho lido, os destaques em azul. Vida pública espanhola. Doença que perturbou tudo. E trabalhadores da saúde. Neste primeiro parágrafo, aquela oposição que eu comentei anteriormente fica bastante explícita. Então, ele vai comentando como, em vez desses dissertadores especializados em opinar sobre qualquer coisa, ou seja, pessoas que participam dos programas de televisão, mas que não são especialistas em nenhuma área, elas vão perdendo espaço atualmente, com a pandemia, para as pessoas que de fato são especialistas e que não estão dando opiniões, mas que estão fazendo pesquisa, estão falando de conhecimento. Então, aqui ele diz a aberta celebração do conhecimento. Então, o conhecimento se opõe neste artigo à opinião. E ele exalta justamente a importância de o conhecimento ser atualmente o nosso guia e não as opiniões. E no último período do texto, ele coloca que os problemas vêm justamente das pessoas que são ajudadas, por exemplo, pelos publicitários, pelos gurus ou pelo que ele chama de aprendizes de feiticeiro, ou seja, pelas pessoas que são especializadas na comunicação. Então, essas pessoas que não estão falando de experiência própria, né, do conhecimento fruto da pesquisa, essas pessoas ficam no campo da opinião, esse campo que ele está criticando. Ele diz, então, que a gente sai da névoa da opinião e passa para o conhecimento. E aqui, neste segundo parágrafo, ele continua defendendo essa importância do conhecimento. Então ele diz, a realidade nos obrigou a nos colocarmos no terreno até agora muito negligenciados dos fatos. Os fatos que podem e devem ser verificados e confirmados, para não serem confundidos com delírios ou mentiras. Os fenômenos que podem ser medidos quantitativamente com o mais alto grau de precisão possível. Tínhamos nos acostumado a viver na névoa da opinião, da diatribe sobre as palavras, do descrédito do concreto e do comprovável, inclusive do aberto desdém pelo conhecimento. O espaço público e compartilhado do real havia desaparecido em um turbilhão de bolhas privadas, dentro das quais cada um, com a ajuda de uma tela de celular,
elaborava sua própria realidade sob medida, seu próprio universo cujo protagonista e centro era ele mesmo, era ela mesma. No trecho lido, destaque azul em turbilhão de bolhas privadas. Então aqui de novo existe a oposição. No início do parágrafo ele começa falando da importância dos fatos, e fatos que podem ser verificados e confirmados, que se diferenciam de delírios e mentiras, porque justamente podem ser verificados e medidos quantitativamente. Antes desse momento, critica ele, a sociedade vivia na névoa da opinião, e esse espaço público e compartilhado tinha desaparecido nas bolhas privadas, associadas à tela de celular, em que cada pessoa, recebendo as informações dentro do seu próprio mundo, criava uma realidade que não corresponde, segundo o autor do texto, aos fatos verificáveis, certo? Então aqui ele vai permanecer nessa oposição. Eu queria comentar, para a gente terminar, que a repetição também acontece neste texto escrito, que é um artigo de opinião. Vocês vejam, não é à toa que ele repete dos fatos e depois os fatos, né? É para frisar, para reforçar, para garantir a estrutura do texto. E neste primeiro parágrafo, ele repete a expressão pela primeira vez. Pela primeira vez desde que temos memória, pela primeira vez assistimos à aberta celebração do conhecimento. Essa repetição também não é à toa. Ele está falando justamente de uma mudança que está em curso, uma mudança que representa a volta do conhecimento, que é o título do artigo de opinião. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Depois, se vocês quiserem, vocês podem ler o texto, que está disponível aqui nesse link que eu coloquei para vocês. E bons estudos para todas e todos. Universiptv.com.br